título da mensagem de hoje são os maiores desafios da vida. Eu quero ministrar esse tema, os maiores desafios da vida, conforme a carta de Paulo aos Coríntios. Eu creio que você vai ser edificado nessa noite. No versículo 1, é um texto base, mas nós vamos falar de vários textos. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Vamos lá. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Esse é o texto áureo de toda a carta a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os maiores desafios da vida. Estava vendo hoje quando não tem programação de manhã, a gente fica um pouco fora desse quadro, né? É estranho. E hoje eu assisti o esporte, Globo Esporte, alguma coisa que passa sobre esporte de manhã. E eu achei muito interessante a relação da Paula e a Hortência. Uma reportagem sobre a Paula e a Hortência. Nessa reportagem, destacou que a Paula e a Hortência eram rivais nos interclubes de basquete. E elas movimentaram as torcidas, porque quando Paula e Hortência jogavam, tanto a audiência nos canais de televisão subia, como também o público que participava nos ginásios. Só que o basquete feminino nunca tinha ganhado um título mundial. Foi aí que juntou Paulo e Hortência na seleção. E a partir daquela junção de Paula e Hortência na mesma seleção, o Brasil se tornou apto. E em 94 o Brasil ganhou o título mundial de basquete feminino. E algo que o repórter falou, que é muito interessante, é que a Paula e a Hortência se complementavam. Cada uma tinha características que eram bem próprias, e essas características distintas que ambas tinham, ajudou no processo para que a seleção ganhasse o título de melhor do mundo em 94. Elas se complementavam. E quando eu analiso essa carta de Paulo aos Coríntios, essa história de Paulo e Hortência, ela cai como uma luva, como uma bela ilustração. Eu estava precisando de uma ilustração para começar essa mensagem hoje, e ouvindo, peguei o computador, corri, que eu sou assim, se eu não anotar, eu não guardo. Eu queria ser inteligente igual a minha esposa, que ela guarda tudo sem precisar de anotar. A Gisele tem uma inteligência espetacular, fenomenal. Eu tenho que anotar, eu tenho que catalogar, eu tenho que fazer fichamento, eu tenho que fazer resumo, sabe como é que é? Eu queria ter uma inteligência de ler um livro e guardar tudo que eu li naquele livro, mas eu não tenho essa inteligência, eu tenho que fazer um fichamento, eu tenho que fazer um resumo. A minha inteligência é bastante resumida. Então, esse exemplo é muito importante para que a gente ilustre aquilo que nós temos como desafio na vida. Esse exemplo de Paula e
Hortência, na atualidade, é um melhor exemplo que eu pude encontrar para ilustrar os maiores desafios da vida. A gente vive uma crise diariamente em todas as áreas da nossa vida. E algumas coisas que eu pude perceber na nossa caminhada é que, geralmente, nós investimos muito naquilo que nós fazemos parte diretamente. Se tem alguma coisa que eu estou inserido e eu faço parte diretamente daquilo, é natural que eu invista mais naquilo. Agora, se eu não faço parte diretamente daquilo, eu vou investir pouco. E quem mais sofre nisso é o reino de Deus. É o reino de Deus. Já pensou se Paulo e Hortência ficassem teimosas nas suas colocações de somente jogarem no Interclubes e não se juntarem para ganhar o Mundial? O que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo a ver com o Evangelho. Nós temos vários projetos de reino. E nesses projetos que nós temos, nós precisamos nos juntar para que eles sejam vitoriosos em Cristo Jesus. Se eu investir somente num projeto que eu faço parte, eu vou macular um processo. Então, eu preciso aprender a olhar para tudo que está ao meu redor e a investir em tudo que está ao meu redor. E não é fácil. Porque às vezes requer tempo, requer disposição. Mas se a gente não tem tempo para fazer, a gente ajuda de alguma forma. Sempre tem alguma forma de ajudar. Não é só com o tempo. Você pode ajudar de diversas formas. Aquilo que está ao seu redor. Você tem várias possibilidades para fazer alguma coisa que está ao seu alcance. Olha, nós precisamos aprender a viver nesse conceito de unidade. Nós precisamos aprender a viver nesse conceito de unidade. Essa carta, ela foi escrita porque ela tinha problemas, diferentemente da que eu falei semana passada, a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo mais elogiou, não tinha nenhum problema específico lá na igreja de Filipos. A igreja de Corinto, ela serve de base para que a gente analise toda a nossa história como igreja na face da terra, porque ela apresenta problemas. Ela apresenta problemas espirituais, problemas morais, discórdias, procedimentos imorais, pagãos. Ela apresenta muitos problemas. Ela apresenta problema de imaturidade. E Paulo usa essa carta para instruir e restaurar. Então nós precisamos de instrução e restauração diariamente. Diga glórias a Deus por isso. Como nós precisamos de ser instruídos. Como nós precisamos de ser restaurados. A cada dia, a cada momento, nós somos pegos numa dificuldade diferente, num problema diferente, num desafio diferente. E de repente nós nos encontramos numa situação na qual precisamos de restauração. E você diz, eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser restaurado. Quantas foram as vezes e quantas são as vezes que nós nos encontramos dessa forma? Precisando de restauração. Precisando de um novo tempo, precisando de respirar novamente, precisando de reviver as expectativas de Deus com mais intensidade nas nossas vidas.
Essa mensagem tem esse objetivo: fazer com que eu e você sejamos instruídos e restaurados. Porque esse foi o objetivo de Paulo quando escreveu essa carta. Ele instrui, mas o objetivo dele é que o Espírito Santo seja o restaurador. O restaurador de tudo aquilo que era necessário. Paulo escreve considerando que era necessário que houvesse uma santificação progressiva. Porque existia uma doutrina em Corinto que dizia que se o corpo se envolver com alguma coisa errada, aquilo não influenciaria na vida espiritual. Olha que doutrina maligna, né? Se o seu corpo se envolver com alguma coisa, se a sua carne se envolver com alguma coisa, não fique preocupado, porque o corpo está desvencilhado do espírito. Então o seu corpo pode se envolver com o pecado tranquilamente, porque ele não vai sofrer nenhum tipo, a sua vida não vai sofrer nenhum tipo de questões, de consequências. Paulo escreve também para corrigir esse erro. Aquilo que o nosso corpo faz prejudica a nossa vida como um todo. Aquilo que o nosso corpo faz nos prejudica. Então ele fala com o objetivo de santificação progressiva. Eu quero destacar aqui 7 desafios dentro da carta de Paulo aos Coríntios. 7 desafios, e eu digo que são os maiores. O primeiro é a unidade. O nosso texto base da mensagem, no capítulo 1, versículo 10, diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Como é difícil manter a unidade. O texto fala mesma disposição mental, ou seja, pensar a mesma coisa no sentido de que a mente será igual. Isso aí é lógico para todos nós. Pensar a mesma coisa é viver conforme os mesmos propósitos. Mesmo parecer. Aqui nós não somos como um tribunal, onde tem um relator, o vogal. O Joaquim Barbosa, o relator, dá um parecer, vem o vogal da outro, vem o outro vogal da outro, e o outro vem da outro, e de repente se forma um julgado, que às vezes é sim e que às vezes é não. Igreja não é assim. Igreja é o mesmo parecer, mesma forma, mesma disposição. E se não for assim, não funciona. Se não for assim, se um caminhar para um lado e o outro caminhar para o outro, não vai dar certo. É difícil manter a unidade no meio de um mundo tão pluralizado. É difícil manter a unidade num contexto pós-moderno de uma liberdade que se transformou em libertinagem. Onde o que eu acho, o que eu penso, vale mais do que o que uma coletividade vive. Então o desafio número 1 da vida, a unidade. E eu digo para você que o desafio da unidade não vale somente na igreja. O desafio da unidade é válido para qualquer ambiente social. Eu admiro muito os militares, porque eles conseguiram estabelecer uma unidade que é fenomenal. Eu acho que às vezes o cara, a gente vê nessas campanhas aí, 30 e tantos candidatos na polícia militar, 70 não sei aonde. Aí eles não conseguem ter unidade, porque aí é uma questão mais de livre. O cara é livre para se candidatar. Mas o militarismo tem uma unidade que me chama a atenção. Eu não digo que igreja é militarismo,
Mas a igreja precisa aprender muito com o militarismo. Porque o militarismo tem regras, e regras elas existem para ser seguidas. E por que a igreja tem que ser diferente? Por que a igreja não tem que ter regras? Por que a igreja não pode ser organizada? Por que na igreja vale tudo? Por que na igreja eu posso fazer o que eu quero? Por que na igreja eu faço e aconteço e digo e eu acho e acabou e não tem esse negócio de pastor não? Meu irmão, todo ambiente social tem que ter organização, tem que ter direção, tem que ter liderança, tem que ter voz de comando, porque senão as coisas não funcionam. Já pensou se todo mundo tiver voz de comando? É porque voz de comando hoje em dia soa como se fosse autoritarismo, mas não é. A unidade é fundamental. Lá na igreja de Corinto, tinham pessoas que até ajudavam e protegiam, mas eles eram nocivos à unidade. Resolviam problemas internos indo para a justiça. Imagine, naquela época, o povo de Corinto já pegava os problemas internos e dizia, vamos resolver isso na justiça. Esse negócio de pastor resolver nossos problemas. Não, o negócio aqui, o miga é na faca. Vamos lá para a justiça resolver nossos problemas. Jesus, imagina naquela época. Aprovavam casamento, olha só o que a igreja de Corinto fazia, aprovavam casamento entre enteado e madrastas viúvas para proteger o matrimônio. Se o pai morria, o enteado vinha e casava com a madrasta para proteger o matrimônio, incesto. E a igreja ia lá e apoiava. Uma vez aconteceu um caso, que a pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero casar. Oh, que bom, maravilha, meu irmão, maravilha. E quando chega alguém e fala que quer casar, o pastor solta fogos. Quer deixar o pastor feliz? Fala que vai casar. Quer deixar o pastor com a cara boa assim, pastor, eu estou casando, estou resolvendo a minha história e tal. Eu digo, oh glória, mais um para entrar no time daqueles que vão trabalhar, que vão assim, sabe? Eu digo, tudo bem, meu querido, então prepare a documentação. Aí quando chegou uma semana antes do casamento, a documentação chegou. O casamento era numa sexta, eu ia celebrar o casamento, isso já tem uns 8 ou 9 anos. Aí ele chegou com um certificado de união estável. E o cara, ele já tinha sido do PCC lá no Rio de Janeiro. O cara com a cara boa, mas ao mesmo tempo uma cara ruim, assim. Aí se o cara não fosse convertido mesmo, eu estava lascado, ele teria até me matado. Eu disse, irmão, você tá de brincadeira com a minha cara. Eu falei desse jeito com ele. Você está brincando comigo? Isso aqui é brincadeira? Irmão, o que você está achando que a igreja aqui é? Irmão, você me enganou. Você disse que ia casar, isso aqui não é casamento não. Não, pastor, é porque eu tenho uma pensão da minha esposa falecida, e se eu casar no civil, eu perco essa pensão. A igreja de Corinto fez isso, casando enteado com madrasta para não perder o patrimônio familiar. Olha só o que já acontecia naquela época. Capítulo 5. Eu disse com ele, irmão, não vou celebrar o casamento. Pastor, pelo amor de Deus, nós gastamos mais de 100 mil reais. Eu não estou nem aí pelo que você gastou. Você me enganou, você brincou comigo. Você está achando o quê? Na época eu era muito mais novo, é pela idade que você está fazendo isso? Você está achando que aqui tem algum idiota? Pastor, eu não faço um negócio desse. Não faço. Arrume alguém que faça o seu casamento, meu irmão. E arrumou, e achou. Um amigo dele, nem pastor era, foi lá e fez o casamento. Meu irmão,
Onde o mundo vai parar? Onde o mundo vai parar? Segundo lugar, os maiores desafios na vida, comparações. A igreja de Corinto tinha um sistema terrível que comparava Paulo com Apolo. Do capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13, no versículo 11, no versículo 12, quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, que é Pedro, e eu sou de Cristo. Aí no versículo 13 ele diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Existiam comparações invejosas acerca das habilidades de um e de outro. Comparações de liderança. Eu gosto muito da liderança do fulano de tal. Ali sim é liderança. Meu irmão, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que no reino de Deus, uma palavra perfeita que cabe no reino de Deus é complementariedade. Aquilo que falta em mim, chega alguém e faz. Isso é complementariedade. Complementariedade. Comparações é algo que existe em todos os ambientes, é ou não é? Por exemplo, você está com o seu chefe lá, seu chefe foi substituído. Aí o seu chefe assume, e a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem é comparar a chefia atual com a chefia anterior. Sim ou não? Sim ou não? Não, eu gosto do chefe anterior, porque o chefe anterior ele fazia assim, fazia assado, assim, assado. A outra equipe vai dizer: não, eu gosto mais desse chefe, eu gosto porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Não, eu gosto do outro, porque o outro quando vai reunir em equipe, ele faz assim com a equipe, ele faz assado com a equipe. Não, o outro ele pouco reúne com a equipe. Ah, eu creio que essa liderança aqui é melhor, essa liderança aqui é mais adequada, aquela liderança ali é menos adequada. Armadilha, isso é uma armadilha terrível da vida. A maior armadilha da vida é comparação. Porque tanto o anterior quanto o novo tem um valor. Tem características boas. Tem defeitos. Tanto um quanto o outro tem uma valia. Tanto um quanto o outro podem ensinar coisas preciosas para você. Tanto um quanto o outro pode te transmitir coisas tremendas na vida. Você pode aprender com aquele que se foi, com aquele que chegou, muitas coisas preciosas. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Na vida, comparações. Paulo diz lá no capítulo 3, 6 de Corinto: eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Então cada um teve um valor. Cada um teve um valor naquela comunidade. Cada um de vocês tem um valor, cada um de nós temos um valor, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito, e nós nos complementamos no corpo de Cristo. Um tem um estilo mais afoito, o outro tem um estilo mais comedido, um tem um estilo de avançar demais, o outro tem um estilo de acautelar demais, mas nisso tudo nós nos complementamos. Um tem um estilo de falar, o outro tem outro estilo de dizer, um tem um estilo de liderar, o outro tem outro estilo de liderar. Não existe uma liderança melhor do que a outra. Não existe uma liderança melhor do que a outra. Não existe um modelo de liderança perfeito. Não existe um modelo de lidar com as pessoas que seja realmente o melhor de todos. Cada modelo de liderança tem a sua valia, tem o seu propósito no reino de Deus. E o que mais acontece é boicote. Não me adaptei muito com o estilo de liderança de fulano, então. Na vida civil, no emprego, na igreja, isso acontece em tudo quanto é ambiente onde tem gente. Não, vamos boicotar esse patrão agora aí. Ele está achando que é muita coisa?
Então nós vamos matar ele na unha agora. Não faça isso não. Você vai acabar com o ambiente do seu emprego. O ambiente do seu trabalho tem que ser um ambiente saudável. Tem que ser um ambiente de convivência boa. Vou boicotar lá em casa. Vou boicotar. Não faça isso não. O ambiente da nossa casa tem que ser um ambiente agradável. A gente tem que fazer de tudo para ser um ambiente bom. Na igreja, a igreja tem que ser um ambiente gostoso, um ambiente agradável também. Os ambientes que nós frequentamos precisam ser saudáveis, precisam ser agradáveis, precisam ser ambientes onde nós temos o prazer de estar. Então eu vou contribuir para que esse ambiente fique melhor, diga amém. Eu vou contribuir para que os ambientes que eu participo sejam bons. O peso que existe no ambiente, eu mesmo vou tirar esse peso. Porque tem pessoas, às vezes, que chegam com peso. Chegou a tristeza no ambiente. Então, eu já verifiquei na minha vida algumas situações que eu falei, caramba, eu acho que eu sou muito pesado, eu vou melhorar um pouco isso. Eu vou mudar. A todo dia eu estou me avaliando, falei, caramba, não. Como é que eu vou abrir uma reunião? Como é que eu vou abrir uma conversa? Como é que eu vou dar abertura a essa sessão aqui? Às vezes até na convenção, como é que eu vou abrir esse bate-papo aqui? Eu tenho que ser mais agradável. Eu tenho que ser menos chato. Eu tenho que ser menos turrão. Eu não tenho que ser um politiqueiro, mas eu tenho que aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com gente. Se o ambiente às vezes está pesado, eu faço parte desse ambiente, e eu tenho que fazer de tudo para que esse ambiente fique mais saudável, mais alegre, mais cheio de graça. Amém? Em tudo na vida. Guarde essa mensagem para a sua história, para a sua vida, para a sua caminhada, para a nossa caminhada, vai servir para tudo. Terceiro desafio da vida é o viver na diversidade. É outro desafio. Capítulo 12, versículo 14, Paulo fala de um corpo com muitos membros. No versículo 22, Paulo diz que os fracos são essenciais. Você lembra de João Marcos, que na viagem missionária, ele desistiu e voltou para Jerusalém, e no final do ministério de Paulo, Paulo diz, olha, manda trazer esse cara aí, porque esse cara é importante para o meu ministério. Manda trazer esse cara de volta aí, porque esse cara é importante para o meu ministério. Querido, acredite nas pessoas. Acredite que as pessoas são valiosas. Mesmo que elas não apresentem para você aquilo que você requer, mesmo que elas não apresentem aquilo que faz parte do seu gosto, do seu requisito, porque nós temos pré-requisitos que às vezes são dolorosos. Não, para andar comigo tem que ser assim, tem que ser assado, para chegar aqui tem que fazer assim, tem que fazer assim. Ok, nós temos que ter pré-requisitos, mas ao mesmo tempo nós temos que dar a oportunidade para aquelas pessoas que às vezes não apresentam as mesmas características que nós apresentamos, e vamos começar a caminhar, e vamos acreditar que essas pessoas serão pessoas que vão dar muitos frutos. Nós precisamos aprender a viver na diversidade. Os membros desse corpo são diversos, uns são fracos, outros são fortes. Aí no versículo 26... no capítulo 12, Paulo diz, desse modo, quando um membro sofre, todos os demais membros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se regozijam com ele. O desafio de viver na diversidade, sabe qual que é? É sofrer com quem sofre. E viver com aqueles que estão sendo honrados e se regozijar com a honra deles. É um desafio. Você sabe que o desafio de sofrer com quem sofre e se alegrar com a honra do próximo é um desafio muito grande. Nem sempre a gente fica alegre com o sucesso do próximo.
Nem sempre a gente fica alegre com o ganho do próximo. Nem sempre a gente fica alegre com o salário do próximo. Nem sempre a gente fica alegre com os bens do próximo. Nem sempre a gente fica alegre. Nós somos potencialmente inclinados para inveja. Nós. Nós temos que vigiar o tempo todo, porque o sentimento de inveja vem sobre as nossas vidas. Opa, que isso? Estou com inveja de fulano. Você acha que isso não acontece? Não, isso acontece com as nossas vidas, comigo, contigo, com todos nós, diariamente. De repente a gente se pega, caramba, eu poderia ser assim. Eu poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito igual o ciclano, igual o Beltrano, eu poderia ter agido assim, eu queria ser assado e coisa e tal. E a gente começa a olhar para aquela pessoa com raiva. Poxa, aquela pessoa conseguiu isso, aquela pessoa conseguiu aquilo, e daqui a pouco a gente tem que se chicotear, né? Meu Deus, me perdoa, porque eu estou com inveja de fulano, eu estou com inveja de Beltrano, eu não gosto que a pessoa cresça do meu lado, eu não gosto que a pessoa ela tem alguma coisa do meu lado, eu não gosto disso, isso me incomoda. Quarto desafio, impressionismo. A igreja de Corinto, ela era impressionista. Capítulo 12, versículo 5, Paulo fala que existem várias formas de ministério. Mas você sabe qual era o dom que mais era desenvolvido na igreja de Corinto? Dom de línguas. E você sabe por que o dom de línguas era mais desenvolvido lá em Corinto? Porque o dom de línguas impressionavam as pessoas. É como se aquela pessoa que tivesse o dom de línguas, de falar em línguas, tivesse mais próximas de Deus. E quem falava dom de línguas lá em Corinto tinha um status. Era status. Tinha prestígio. E também tinha influência. O irmão fala em línguas, então vem para cá, vai ser separado para o ministério. Quem falava em línguas lá em Corinto era influente, era destaque. O cara lá era o grão-mestre. Brincando, o grão-mestre é coisa lá da maçonaria, estou brincando, hein? É o grau. Se o cara falasse em línguas lá em Corinto, o grau dele era altíssimo. Impressionismo. Falsa espiritualidade. Você sabe que essas coisas não me impressionam nada. Eu não me impressiono com nada dessas espiritualidades. Eu não me impressiono com nada disso. Nem todos falavam em língua. E sabe o que acontecia? Acontecia um desprezo. Nem todos falavam em línguas. E o que acontecia? Era o desprezo. O impressionismo era algo que acontecia. Em quinto lugar, o maior desafio da vida, viver em comunidade. Capítulo 11, versículo 17 ao 34. Os pobres eram humilhados na reunião da ceia. Como é que funcionava a ceia na igreja de Corinto? Como nas igrejas que Paulo abria, nas igrejas dos primeiros séculos. Além dessa ceia, tinha uma refeição. A ceia, além dessa ceia do partir do pão e o vinho, tinha uma refeição. E cada um trazia de casa a refeição. Mas você sabe o que acontecia? Os ricos traziam as refeições mais saborosas e comiam toda a refeição antes dos pobres chegarem. Quando os pobres chegavam à igreja, já não tinha mais comida. Por quê? Porque os pobres vinham bem mirradinhos. Esse é o contexto da ceia. Existia uma refeição. Então o desafio de viver como comunidade, esse fundamento é a natureza comunitária. Traziam o que tinham e repartiam. Por quê? Porque eles entendiam que o cristianismo não era o socialismo, mas era uma nova forma de viver. Era uma nova forma de viver. O fato deles comerem, banquetearem junto com a ceia, trazia à memória deles duas coisas. Trazia a memória de Cristo, e a memória que a partir de Cristo, eles viviam agora em comunidade, eles distribuíam agora o que eles tinham. E nós precisamos nos arrepender muito pelo nosso egoísmo em relação aos necessitados.
como às vezes somos inconsequentes com os necessitados. É claro que você não pode ajudar todo mundo. É claro que você não pode querer abraçar o mundo, mas você tem que fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Capítulo 11, versículo 21. Quando comeis, cada um toma a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Versículo 22. Vocês estão humilhando os que nada possuem. Versículo 33. Depois que Paulo fala da ceia, aí ele diz: portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Bom, hoje nós não temos essa mania de refeição aqui na igreja. Mas o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina algo sobre comunidade. Esse texto nos ensina algo que nós temos que fazer em prol daqueles que estão sofrendo. Esse texto nos ensina que nós precisamos criar formas e meios de cumprir a missão social. Esse texto nos ensina, porque o contexto hoje é outro, mas esse texto fala para mim hoje. Esse texto fala para mim hoje. Sexto lugar, o sexto desafio da vida é o amor. Vocês vão entender agora o porquê que Paulo fala de amor no capítulo 13 de Coríntios. No capítulo 13, versículo 1, Paulo diz assim: agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Por que Paulo diz isso? Bom, Paulo diz isso em primeiro lugar, porque falar em línguas lá em Corinto era status. Segundo lugar, Paulo diz isso por quê? Porque a ceia de Corinto era uma ceia que desprezava os pobres. Então ele vem e diz no capítulo 13, ainda que eu fale as línguas, ou seja, ainda que eu tenha status, ainda que eu tenha um glamour de dizer que falo em línguas, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa. Ou seja, falar sem amor é tão inócuo quanto apenas fazer barulho, sem sentido. O desafio do amor é algo muito forte. Olha, Coríntios, vocês falam em línguas, isso aí é status, vocês querem se amostrar para os outros, querem dizer que são mais espirituais. Olha, vocês estão desprezando aqueles que vêm, vocês comem tudo e não sobra nada para aqueles que chegaram sem nada. Isso aí não vale nada. Esse falar em línguas de vocês não está valendo nada. Às vezes um amigo meu me perguntou, sua igreja fala em línguas? Eu falei com ele, eu precisando aprender a falar a língua do amor, que ainda falta muito. Quando a gente aprender a falar a linguagem do amor, a gente vai partir para línguas estranhas. Falar a língua do amor vem muito em primeiro lugar do que falar em línguas estranhas. Quando eu fui ordenado, ser batizado no Espírito Santo e fala em línguas, eu disse, por quê? Se eu disser que não, não vou ser ordenado? Não, se você disser que não, você não vai ser ordenado. Ah, tá. O critério, meu irmão, não é os dons, o falar em línguas, o curar. O critério é o dom do amor que a gente precisa. O critério é o dom do amor que nós precisamos. O critério é a sensibilidade do Espírito Santo. O critério é que nós pensemos diariamente naqueles que estão sofrendo. O critério é que a gente olhe para aqueles que estão ao nosso lado. O critério para Paulo é esse. Em último lugar, um desafio da doutrina. Capítulo 16. Os coríntios tinham uma concepção errada sobre ressurreição.
A concepção grega sobre a ressurreição é que a morte era o fim de tudo. Os gregos tinham uma concepção errada sobre ressurreição. Paulo diz no capítulo 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. No versículo 22 diz, porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Meu querido, nós temos um desafio de viver as grandes verdades bíblicas diariamente, constantemente. Nós não podemos nos perder nisso. Por que nós ficamos neutros em relação à campanha? Porque eu estou percebendo que para a igreja no Brasil hoje, o mais importante é o poder no Congresso. E não o poder da pregação. Eu qualifico isso como disputa de poder. Cada denominação tentando levantar o seu candidato. Poder por poder. O maior desafio hoje não é colocar um homem no Congresso. O maior desafio hoje é a gente ficar na palavra. Permanecer na palavra de Deus. O maior desafio hoje é a gente não largar essa palavra, é a gente guardar a nossa vida nessa palavra, viver nessa palavra, dia após dia, respirar essa esperança maravilhosa da vivificação, da ressurreição. Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então Paulo está querendo dizer o seguinte, se nós não cuidarmos das nossas vidas, nós vamos viver aqui e somente aqui, para o nosso bel prazer. Mas eu tenho um desafio, o desafio de acordar e pensar nas coisas daqui da terra e nas coisas do alto. Eu tenho que pensar no pão para o meu filho, mas eu tenho que pensar no pão vivo que desceu do céu. Eu tenho que pensar em trabalhar e estudar, mas eu tenho que pensar naquele que realmente é o provedor. Eu tenho que fazer coisa aqui na terra, mas eu tenho que olhar para o céu. Eu tenho que andar com um pé na terra, com um olho na terra e o outro no céu. Você já viu aquela história do olho no peixe, outro no gato? O cristão, ele anda com um olho na terra e o outro no céu, olhando para o aqui e para o futuro, o agora e o ainda não. Meu querido, não vamos perder essa expectativa, que a nossa fé seja uma fé fundamentada, uma fé vivida diariamente, mas uma fé doutrinária, uma fé que guarda os conceitos elementares da nossa existência no coração. São desafios. Muitas pessoas vão começar a se questionar sobre essas grandes doutrinas. Se prepare que os tempos que nós estamos vivendo são tempos onde as doutrinas fundamentais da nossa fé vão ser questionadas e vão ser largadas de mão. As pessoas vão cuspir no prato que comeram, as pessoas vão se voltar contra o Cristo que a salvou, que a regenerou. As pessoas vão começar a cuspir no prato que comeram. Muitas pessoas estão cuspindo para o alto. Daqui a pouco essas pessoas estão afirmando que Cristo não morreu e nem ressuscitou, ou se morreu, não ressuscitou. Meu querido, desperta, vamos colocar a nossa esperança naquele que morreu e vive para todo sempre. Vamos colocar a nossa esperança. Corinto precisava de ter essa esperança. E esses desafios são recorrentes, eles sempre voltarão e exigirão de nós uma postura. Nós temos que parar de viver para nós mesmos. Vamos parar de viver para nós mesmos.